Beleza, nesse vídeo vamos resolver o seguinte sistema de equações cúbicas e cujas variáveis são pertencentes do conjunto dos números reais, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, existem algumas maneiras de solucionar esse sistema, mas creio que a mais inteligente seja a que eu vou mostrar a vocês, né? Então você vê um certo padrão e esse padrão conduz você a tentar chegar na soma de cubos, né? Do x mais y ao cubo. E para você chegar nesse seu objetivo, basta você somar essas duas equações, né? Então eu vou somar x ao cubo mais 3x y quadrado igual a 14 com a segunda equação. E, bom, você vai ter isso aqui, né? Do lado esquerdo, basta você somar termo a termo, não tem como rearranjar eles de forma melhor que esta aqui, né? E do lado direito você só soma 14 com 13, né? E 14 com 13 dá 27. E aqui, como eu disse, se você está afiado aí nas fatorações, essa aqui é uma fatoração bem trivial. X mais y elevado ao cubo elevado a 3. E do outro lado, 27 pode ser reescrito como 3 ao cubo. Por que eu fiz isso? Porque você vai cair numa diferença de cubos, né? E passando esse 3 ao cubo para o outro lado, de fato você vai obter a diferença de cubos. E também existe uma fatoração trivial para esse caso, né? Que é esta aqui. Então você tira a raiz cúbica dos termos constituintes da sua subtração e depois você faz esse rearranjo aqui, né? Existem vários vídeos aí do canal em que eu faço a utilização dessa fatoração. Eu vou deixar alguns vídeos na descrição se você não está muito habituado com essa fatoração. Uma fatoração bem trivial, né? Beleza. E aí você nota alguns casos interessantes, né? Você primeiro já define uma relação aqui entre x e y, né? Já que isso aqui é uma equação. Tudo isso está igualado a zero, só existem dois casos, né? Ou esse termo aqui ele vale zero, ou esse termo aqui vale zero, ou na verdade ambos, né, tanto um quanto o outro vale zero. Enfim, o ponto é que se você resolver isso aqui igualando a zero, você chega em x mais y igual a 3, né? Agora, o outro caso que pode vir aí te assustar seja esse aqui. Na verdade, não é um caso problemático, porque se você resolver isso aqui em x mais y, considerando que x mais y constitua uma variável, você vai ver que é uma parábola que não toca o eixo das abscissas, né? Porque o delta vai dar menor que zero e, enfim, você não vai obter raízes reais. E como a gente está interessado em resolver esse sistema no conjunto dos números reais, não faz sentido você sequer desenvolver essa equação aqui, essa segunda possibilidade, né? Então, no caso, a gente só fica com essa aqui, x mais y menos 3 vai ter que ser zero. E se isso é verdade, como eu mostro aqui, né, você cairia em dois casos possíveis, mas daí você vai ver que isso aqui vai te levar a raízes complexas, imaginárias, né? E basicamente você conclui isso aqui. X e y pertencem ao conjunto dos números reais, logo a única possibilidade a ser levada em consideração é esta aqui, x mais y igual a 3. Bom, dito toda essa seara, a gente obtém duas coisas para trabalhar, né? Em torno dessas duas coisas a gente vai conseguir, dessas três equações, melhor dizendo, você resolve o problema. Essencialmente, você pode isolar quaisquer uma dessas variáveis, x ou y, e resolver, né, fazendo a substituição aí, de acordo com a sua preferência. Eu vou isolar o x para resolver e encontrar primeiro o valor de y. Então, resolvendo em y, aliás, né, eu tenho que isolar a variável x. E daí eu fico com isso aqui, 3 menos y, né? E aí eu pintei de amarelo aqui o local em que essa variável aí vai ser substituída, vai ser alocada. No caso, a segunda equação, porque o x só aparece uma vez e eu tô com preguiça de desenvolver x ao cubo, né, nos slides. Então, desenvolvendo o x sendo 3 menos y e elevando ao quadrado, né, você fica com isso aqui, e aí basta você desenvolver. O que eu vou fazer aqui, antes de ir para a próxima etapa, é multiplicar o 3 pelo y, né? Porque
evidentemente você vai ter que fazer uma distributiva desses termos depois que você desenvolver o 3 menos y ao quadrado. E aí, desenvolvendo aquele 3 menos y ao quadrado, já com a distributiva envolvendo o fator multiplicativo 3y, você chega nisso aqui. Obviamente, os outros termos eles permanecem inalterados, porque não aconteceu modificações neles, né? Aconteceram modificações neles, melhor dizendo. Certo, agora você faz a distributiva. Eu não vou fazer passo a passo disso, porque, enfim, isso aqui é muito fácil, né? Basta você ter uma memória de curto prazo boa o suficiente para você decorar quais serão os resultados dessas distributivas. Então aqui você vai ficar com 27y, né? Multiplicando 3y por 9, depois você vai ficar com menos 18y ao quadrado e depois mais 3y ao cubo. E é exatamente isso que está no slide. Agora você faz só uma reorganização dos termos, né? Você vai ficar com 4y ao cubo, menos 18y ao quadrado, mais 27 menos 13, 0. Aqui eu não fiz a questão de trocar, né, e colocar em ordem decrescente das potências do y, porque o seguinte comentário vai ser muito interessante, né? Perceba que a soma dos coeficientes desse polinômio de terceiro grau resulta em 0. Quando isso acontece, significa que o 1 é uma raiz, né? Então, substituindo y por 1, você vai ver que isso aqui vai dar 0, né? 4 mais 27 dá 31 e menos 18 com menos 13 dá menos 31 também. 31 menos 31 dá 0, logo y igual a 1 é uma raiz. E aí você aplica o algoritmo de Brio-Ruffini, né? Aqui é um algoritmo um pouco diferenciado, né? Porque aqui ele está colocando o resultado das multiplicações cruzadas. Então, o primeiro passo é você descer o primeiro coeficiente do seu polinômio. Aqui está fora de ordem, né? Mas o importante é você colocar na ordem decrescente das potências da variável y, justamente para o algoritmo funcionar. Então você desce o primeiro coeficiente, que é o coeficiente dominante, desce ele, multiplica aqui por 1, e aí você aloca o resultado das multiplicações nessa segunda linha, né? E depois você faz a soma, menos 18 com mais 4, dá menos 14, e assim sucessivamente, né? Aqui vai dar menos 14, faz a soma dá 13, 1 vezes 3 dá 13, 13 menos 13 dá 0. E com isso, você formou aí o seu quociente, digamos assim, né? Quer dizer, se eu dividir esse meu polinômio de terceiro grau por y menos 1, você obtém isso aqui como quociente e o resto vale 0, né? Justamente porque o y menos 1 ou y igual a 1 é uma raiz. Então você fica com exatamente isso aqui. Essa multiplicação de polinômios de primeiro e segundo grau resulta nesse polinômio de terceiro grau. E com isso, você resolvendo esse polinômio, essa multiplicação de polinômios, você acaba resolvendo o seu polinômio de terceiro grau, né? Uma vez que eles são equivalentes. Então, bom, aí você fala, nossa, caí numa equação de segundo grau, que chato, tem que usar Bhaskara? Você vai ver que não vai dar raiz real, né? Porque se você lembrar do Bhaskara, o delta, que constitui o radicando lá da raiz quadrada, ele precisa ser positivo ou igual a 0 para você ter raiz real, né? E no caso não é o caso, né? Você vai ter 14 ao quadrado dá 196 e multiplicando menos 4ac você vai ficar com 208, né? 16 vezes 13 vai dar 208. E 196 é um número menor que 208, portanto o seu delta vai ser negativo e não se extrai, pensando no conjunto dos números reais, raiz de um radicando negativo, raiz de índice par, no caso, né? E, portanto, você vai ver que resolvendo isso aqui não se chega a raízes reais. Portanto, o único caso, novamente, é o monômio aí, y menos 1. Igualando ele a 0, evidentemente você vai ficar com y menos 1 igual a 0, y igual a 1. Agora, como a gente tem a relação de x e y, basta você substituir esse valor de y aqui nessa equação, digamos assim, de base, né? Então, substituindo y igual a 1, você vai ver que o x evidentemente vai dar 2, né? 13 menos 1. E com isso você acabou solucionando o sistema, né? Pensando nos números reais, é claro, você teria uma única solução dada por esse par ordenado, 2 e 1. Esse foi o vídeo e eu te vejo no próximo problema.